Senhor. A sua família é família, obra-prima do Senhor. E nem o vento, nem uma tempestade, nada vai te tirar da posição que Cristo colocou na sua família. Nada vai te tirar da posição que Cristo colocou na sua casa. Em nome de Jesus, adore nessa noite. Porque se o diabo lá no início conseguiu tirar Adão e Eva do jardim, hoje o Senhor não deixará ele te tirar da posição de obra-prima do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa profecia. Você é obra-prima. A sua casa é estruturada pelo Senhor. Adore, 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 adore.
que de certa forma ele está sendo aprovado, é quando Deus dá a ele a graça de poder ter filhos. Isso é muito magnificante demais. Eu estou grato com Deus por isso. Amados, eu gostaria, os que trouxeram sua Bíblia, abrir em cima juntamente comigo na carta de Paulo aos Efésios, um texto muitíssimo conhecido pela igreja, capítulo de número 5, ao versículo de número 22, onde Paulo vai, de certa forma, orientar as famílias a respeito dos deveres familiares. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Aos irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Devido ao tempo, eu quero poder, de certa forma, contar com a compreensão colaborativa de vocês. E os que estão com a sua Bíblia, por favor, deixa ela aberta. Hoje a gente vai compartilhar algo com vocês, e de suma importância é necessário que você participe. E a melhor forma de você participar é deixando a sua Bíblia aberta e me acompanhando alguns versículos bíblicos nessa noite. O texto sagrado diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Observem, e principalmente as mulheres. Só as mulheres, por favor, repita assim comigo: sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Repita de novo: sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Como a irmã falou, fique calma, fique calmas e fique calma, amém? Fique tranquila, vai dar tudo certo. O versículo 25 diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher. Os homens, eu sei que a gente está um pouco inferior nessa noite, mas, por favor, só os homens, repita assim comigo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é mais trabalhoso em sua opinião? A mulher se sujeitar ao marido, ou o marido amar a mulher semelhantemente como Cristo amou a igreja? Fique pensativo, se pergunte para si mesmo, se já tem uma resposta, guarde para si, mas com certeza vai ser fundamental para dias melhores no seu casamento e em sua vida familiar. Versículo 26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém, amados? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor,
Eu quero, em rápidas palavras, refletir um pouco com você a respeito deste tema tão interessante, fortalecendo casais e abençoando famílias. E uma das principais coisas introdutórias que eu quero compartilhar com você esta noite é que o que é família? Com certeza, talvez você saiba o que é família, ou talvez alguns outros não saibam ainda de uma forma teórica e técnica o significado do que é família. Mas é interessante porque a família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições, antes que se formassem povos e nações. Em outras palavras, a família foi criada por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e de número 27 deixa bem claro que Deus criou a família. Em outras palavras, Deus é o único que tem autoridade maior sobre a mesma, e ela continua sendo o plano maior e fundamental de Deus. Sendo assim, a gente vai observar, de certa forma, o apóstolo Paulo aqui, ao escrever esta carta, ao retratar os deveres familiares, o apóstolo Paulo está com um intuito. O apóstolo Paulo está incumbido, de certa forma, de ajudar as famílias, de certa forma conscientizar as famílias, de certa forma lembrar as famílias. E uma das coisas que mais me chama a atenção é uma palavra de um grande escritor, de um grande homem de Deus. William Hendrickson disse algo que me chama muitíssima atenção. Ele disse que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, resolveu escrever aos irmãos de Efésios a respeito dos deveres familiares. Por que, Tiago? Porque a família é o plano maior de Deus. A família, na verdade, nada mais, nada menos do que algo que Deus ama e que é constituição de Deus. E por ser constituição de Deus, ao mesmo tempo que ela é amada, que ela é respeitada, que ela é admirada, que ela é invertida por Deus, ela também se torna alvo de ataques do inimigo. Por que, pregador? Porque nós bem sabemos, desde o início da criação, que Deus criou a família através de um simples e pequeno erro. De certa forma, tornou-se um pouco desconfortável o relacionamento de uma família para com Deus, mediante um contexto que está sob o governo de Satanás, ao ponto de que a família automaticamente se torna um alvo de Satanás. Sendo assim, a preocupação, a intenção de Paulo era justamente essa, de trabalhar a mentalidade da mulher, de trabalhar a mentalidade do esposo e de trabalhar a mentalidade dos filhos. Para quê? Para que essa mesma família pudesse suportar os ataques grandiosos de Satanás contra a mesma. E é interessante por quê? Porque quando Paulo escreveu essa carta, existia um contexto extremamente complicado. Existiam dois monstros naquela época, de certa forma, que estavam trabalhando, conspirando contra a família. Dois monstros que estavam tentando neutralizar, tentando impossibilitar a harmonia familiar, a harmonia e o amor, a fidelidade e a comunhão do homem para com a esposa, da esposa para com o seu marido e de ambos para com os seus filhos. E os dois grandes monstros do tempo antigo, sobre esse contexto em que Paulo escreveu essa carta, o primeiro deles era o autoritarismo e o segundo era o hedonismo. É interessante porque o hedonismo era um culto exclusivista e egoísta da felicidade própria. E o autoritarismo nada mais era do que uma ação que produzia silêncio mediante uma imposição sobre medo e sobre cobrança.
Me explica melhor, pregador, para que eu possa entender. Lamentavelmente, sobre aquele contexto, de certa forma, os homens tinham comportamento, as mulheres tinham uma reação, e os filhos eram afetados por este convívio. Sendo assim, porque esses dois grandes monstros estavam afetando Tiago? Por quê? Porque o culto exclusivista e egoísta para a felicidade própria, com certeza vai atrapalhar um casamento. Um homem com um comportamento assim vai atrapalhar um casamento, que por vezes vai comprometer o crescimento e o entendimento e a sabedoria, a criação dos filhos. Do outro lado, o autoritarismo ainda é um pouco mais difícil. Por quê? Porque ninguém consegue viver sob pressão, sob imposição de ordens. Ninguém consegue. Não vai existir harmonia, não vai existir espontaneidade, não vai existir amor verdadeiro. Vai existir medo, medo vai existir pressão, pressão vai existir descontrole psicológico. E qual é o grande problema, Tiago? Era que esses dois grandes monstros, de certa forma, trabalhavam contra as mulheres. E por isso Paulo vai começar se referindo primeiramente às mulheres. Por que, Tiago? Porque existia, de certa forma, um tratamento para com a mulher, segundo a cultura judaica, segundo a cultura grega e segundo a cultura romana. E é interessante nós frisarmos, por que, pregador? Porque quando Paulo se refere primeiro às mulheres, ele vai dizer: sujeitai-vos, ó mulheres, ao seu marido. É interessante que as mulheres viviam um grande desafio naquela época. Que grande desafio era esse? A maioria dos problemas da civilização antiga era simplesmente voltada pelo contexto de que a mulher geralmente era vista com desvalorização pela sociedade, principalmente masculina. Lamentavelmente, aquela falha de Eva fez com que a mulher passasse a ser vista, principalmente na era antiga, com outros olhos. Ao ponto de que nós vamos perceber que a cultura judaica, sobre o contexto de que Paulo está escrevendo, vai trazer algo fantástico a respeito do valor da mulher. Primeiro, a mulher, elas eram vistas como pessoa, não como pessoas, mas como uma propriedade. Vamos lá. A cultura judaica, lamentavelmente, é difícil dizer isso, mas essa é a verdade. A mulher passou a ser vista não como uma pessoa, mas como uma propriedade. No caso de solteira, era uma propriedade do pai. Ela ia casar com quem o pai escolhesse. Ela não tinha direito de escolha. No caso de casada, ela era uma propriedade do marido. Até então aí é muito difícil, mas mais complicado ainda era que o fato delas serem vistas assim, como uma propriedade, o que dá a notar e o que dá a entender sobre o contexto, sobre o presente, sobre a cultura judaica, é que na verdade a cultura, os homens olhavam para a mulher com os maus olhos. É tanto, deixa eu te explicar uma coisa. Quando um judeu amanhecia o dia, ele agradecia a Deus. Primeiro, por ele não ser um pagão. Segundo, por ele não ser um escravo. Terceiro, por ele não ter nascido mulher. Lamentavelmente, acontecia isso naquela época. E o que é mais difícil, mais ruim ainda, é que na verdade, se nós formos nos aprofundar ainda a respeito dos estudos, uma observação bem interessante é que as mulheres, elas não tinham direitos legais. Em outras palavras, o divórcio era tratado de uma forma facilmente naquele contexto em que Paulo escreveu essa palavra para a igreja de Efésios. Sobre aquela realidade, divórcio era uma coisa bem fácil. Outro dia eu estava conversando com alguns pastores e eles estavam apontando de certa forma a dificuldade que existe hoje em relação ao divórcio. Mas quando eu comecei a estudar, principalmente no contexto daquela época, divórcio naquela época era muito mais natural do que hoje. Era algo fácil. Em outras palavras, se a mulher é vista com um olhar de inferioridade, com desvalorização, obviamente que dá a entender que o homem tem um nível de superar, então ele escolhe. Casa hoje, você amanhã, casa de novo. E qual é o grande problema? É que isso estava afetando o casamento, a família. Um homem tinha direito de divorciar, a mulher não tinha direito de divórcio.
sobre uma realidade da cultura grega ainda um pouco mais pesada. Por que, pregador? Porque a mulher ainda era muito mais desvalorizada. A situação da cultura grega era ainda pior. Por quê? Porque a prostituição era uma parte essencial da vida grega. Os gregos valorizavam a prostituição. O que eu vou dizer aqui, não tem criança, né? Elas foram para a salinha. Não foram, eu preciso dizer isso para você. Porque lamentavelmente alguns maridos não conseguem entender isso. E no fundinho, às vezes, o homem tem facilidade de ver a mulher com esses olhos. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade totalmente promíscua, onde gradativamente os valores familiares têm sido afetados. E a gente acha que como que entra esse problema, esse processo todo é simples. Às vezes é quando você sai de casa, vê um acontecimento, um fato. Às vezes é como a sua esposa se comporta, às vezes é como o seu marido se comporta. E qual é o grande problema? É que na cultura grega a prostituição era uma parte essencial da vida grega. A visão dos gregos era assim: temos a prostituta para o prazer, as concubinas para a vida sexual e a esposa para gerar filhos. Irmão, desculpa, mas imagina como que fica uma mulher direita numa sociedade e num contexto como que esse. O que você acha que Paulo fala isso? Trabalha isso. Olha a forma em que a cultura grega olhava. Em outras palavras, na cultura grega, a finalidade de uma mulher era simplesmente ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo que ela pudesse. Já na cultura romana, para nós ganharmos um pouco mais de tempo, já na cultura romana algo me chama ainda mais atenção. Por quê? Porque na verdade a degeneração exacerbante era a prática principalmente de todos em Roma. Por quê? Porque as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam-se para se casar. Vou repetir de novo. As mulheres casavam-se para divorciar e depois simplesmente se divorciavam para se casar. Desculpa, se o comportamento das mulheres era assim, imagina os homens. Alguns historiadores vão dizer, principalmente um tal de Domenicenses, ele vai dizer algo que me chamou muita atenção. Ele disse que era natural algumas mulheres terem 8 casamentos naquela época. Olha a dificuldade que a família enfrentava. Por que Paulo está preocupado em tratar sobre a família? E por que eu quero compartilhar essa palavra com você? Porque na verdade nós estamos em um centro de batalha, uma grande guerra. Manter a família, a instituição divina, fortemente equilibrada é um desafio constante, tanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para os filhos. E aí qual é a questão, pregador? A questão é que Paulo vem nesse contexto tratar o papel da mulher, do marido e dos filhos como a única forma de nós vencermos é observatoriamente observar os ensinamentos de Paulo. E eu quero que você rapidamente abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 2. Abra ela e deixa ela aberta aí. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 2. Abra ela, por favor. O que eu vou dizer aqui, mulheres, por favor, é de suma importância. Guarda isso, que com certeza o seu casamento vai melhorar. Se estiver bom, vai melhorar. Se estiver ruim, vai ficar melhor. Eu creio. Você crê? Glória a Deus. Olha o que Paulo diz. Deixa aberto aí. Olha o que Paulo diz. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. 2 significados importantes nesse versículo. Primeiro, sujeitai. Em uma definição grega, a palavra sujeitar significa escutar, ouvir, dar ouvidos, prestar atenção, atender, aceitar, responder. Oh, que interessante. Sujeitar significa, uma definição grega, submeter-se, entregar-se, render-se e acatar e obedecer. A palavra como, em um significado no nosso dicionário Alberto do português, significa igualmente, semelhantemente, superiormente. Calma aí, eu vou te explicar melhor agora para você entender. Mulheres, olha o que Paulo está dizendo. Mulheres sujeitai.
Se o significado de sujeitar é escutar, ouvir, dar ouvidos, prestar atenção, atender, aceitar, responder, submeter, entregar-se, render-se, então Paulo está dizendo assim: mulheres, escutai os vossos maridos. Mulheres, dai ouvido aos vossos maridos. Mulheres, prestai atenção em vossos maridos. Mulheres, atendei aos vossos maridos. Mulheres, respondei aos vossos maridos. Mulheres, entreguem-se aos vossos maridos. Mulheres, rendam-se aos vossos maridos. Como? Como? Porque na verdade o que dá a entender aqui é que as mulheres já se amam. Porque no contexto de hoje, submeter-se ao marido é uma ideia de inferioridade. Uma afronta, né, pastor? Já notou isso? Na era da independência, com a revolução feminista que nós estamos vivendo, é um grande perigo. Se para os filhos está difícil sujeitar aos pais, será por quê? Talvez, com certeza, em algum aspecto possa ser que você não esteja se sujeitando ao seu marido. Porque os filhos é o reflexo do comportamento dos pais. Não estou generalizando ou cauterizando no sentido literal, não, mas geralmente sim. Por quê? Porque hoje, se os seus filhos convivem com você, o que é tendencioso é que eles aprendam com você. Agora, o grande problema é que o que Paulo está falando não é de uma questão de inferiorizar as mulheres, pelo contrário. Paulo vai dizer assim: como o Senhor. Quando um exemplo que Paulo está querendo dizer, quando ele pede para que as mulheres sujeitem aos nossos maridos, sabe o que Paulo está querendo dizer? Lembre-se de uma coisa, mulher. Lembre-se de uma coisa. Você só pode sujeitar o seu marido se o seu marido tiver um padrão de vida condizente a dele. Aí é um detalhe. Calma, por favor, calma-se. Por quê? Porque olha o que Paulo está dizendo: Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher. Então significa que Cristo é o cabeça do mar e a mulher é o. Quando você se sujeita ao seu marido, você está obedecendo a Deus, que controla. Se ele estiver na presença de Deus, você tem que sujeitar. É a melhor forma de você viver uma vida feliz. Por quê, Tiago? Porque se o seu marido é temente a Deus, com certeza ele não vai fazer besteira. Concorda comigo? Esse é o grande detalhe. Olha por quê? Olha o que ele diz: como ao Senhor. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando a mulher sujeita o marido, que é o cabeça, e que Cristo é o cabeça do marido, não tem como dar errado. Por que, pregador? Por quê? Porque quando a mulher se submete, se entrega-se e rende-se e aceita e obedece às instruções do marido que recebeu de Deus, não vai dar errado. Agora não vem você, marido, se respeitar a Deus, querendo que sua mulher se sujeite a você, amigo. Não dá. Não dá. Agora não vem você, mulher, querendo que a sua família seja próspera, se você não se sujeita ao seu marido que está sob o controle de. Eu vou te trazer dois exemplos de um casamento que passou por um conflito, de outro casamento que passou por um conflito, porém um conflito que um